Começando o primeiro programa aqui, Diário do Missionário, diretamente de... Às vezes, falar deste assunto parece impossível. Esse tipo de problema não escolhe sexo, idade ou condição social. E estamos tentando, estamos aí testando a conexão está caindo, né? Estão retornando. E estamos aqui com... A conexão é um pouco difícil, tá indo e voltando, né? Aqui é diferente, as pessoas às vezes vivem no Brasil, pensam que... E vamos forçando aí de volta a conexão para a internet, né? Bom, estamos através da TV... As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são diversos. Como eu estava falando, estamos através da TV Convém Brasil, né? A primeira convenção de pastores com o objetivo... A primeira convenção, né, virtual pela internet que a gente está sabendo tem ciência, né? É muito importante saber isso. Por que uma convenção virtual? O objetivo é alcançar pessoas que estão em outros países, que precisam de um aconselhamento, que precisa de uma documentação e precisa de um apoio. A gente está dando alguns serviços totalmente inovadores, né? Então, junto com... A presidência está com o bispo Abraão, que está em Brasília. Eu estou aqui na área de comunicação... Desculpa que a conexão está indo e voltando, é o problema aqui da região, tá? E a gente está com esse objetivo de alcançar... Dar o apoio aos pastores de todo o mundo que falam em língua portuguesa. A gente vai entrar em contato com os pais de língua portuguesa para dar esse assessoramento, né? Então a gente está com esse objetivo claramente de apoiar os pastores. Eu que já vivo fora... Sei a problemática que existe, está cada vez maior, de pastores que são autônomos e às vezes não tem um reconhecimento de uma convenção, um reconhecimento, um documento que vale muito, né? Para mim já é bastante valioso, né? Dentro... Quando o país pede algum documento reconhecendo você realmente como pastor, porque tem muita gente que, né, se denomina muita coisa. Então, o que acontece é esse reconhecimento internacional. Bom, eu já faço uma série... Eu já faço uma série chamada Missões e Livros, onde eu apresento, eu já tenho mais de 15 livros escritos na área de... Eu já tenho mais de 15 livros escritos e 90% dos livros são na área de missões. Então, a experiência que a gente tem no campo missionário de trabalhar...
E a experiência que também eu tenho, que Deus permitiu, né? Não que eu busquei, mas Deus permitiu que eu tivesse experiência em todo. As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são diversos. Vivemos. Eu tivesse a experiência de todas as áreas dentro da igreja evangélica. Eu tive em todos os casos, primeiro dirigente, segundo dirigente, primeiro secretário. Todas as áreas que pode se imaginar dentro da igreja. Claro que algumas a gente mais gosta, né, como o porteiro, né, o recepcionista, onde faz toda a diferença naquelas pessoas que estão chegando na igreja. Foi experiências muito boas, eu tenho vários testemunhos de coisas que aconteceram, que foi grandes bênçãos. E Deus me enviou, já faz um. Já estou há um tempo entre ida e vindas e vários países. Já tive em Angola, já tive no Amazonas, já tive no meio de quilombola. Então eu já tive vários lugares e essa experiência faz com que a gente tenha poder a falar alguma coisa. Mais uma vez peço desculpa essa diferença, a gente vai melhorando aos poucos, né? Mas essas experiências, tem muita gente que E a gente vê até agências missionárias mistificando isso, né? Exagerando quanto à realidade. Eu tenho o costume de dizer que, inclusive, eu tenho um curso que eu dou dentro de graça. Eu montei um cursinho. Então, inclusive, eu tenho esse cursinho que eu falo da introdução ao campo missionário. Uma das coisas que eu coloco é o seguinte: Desculpa essa idas e vindas, com o tempo a gente vai resolvendo isso, tá? É que eu tô no alto das montanhas mesmo, o sinal aqui não é tão bom. Mas a gente vai. A gente vai passando essas experiências, não que não tenha a bênção, existem muitas coisas maravilhosas. A gente tem muito essas experiências, poder dizer, quanto a conhecer lugares, alimentações diferentes, conhecer famílias. E a gente tem essas experiências, a gente passa. Mas existe uma mistificação achando, inclusive o jovem, quando ele é preparado para o campo missionário, as pessoas colocam essa situação, né, ou empolgação, isso é natural. Empolgação é natural, tem que ter essa empolgação, senão você não vai para o campo. Essa empolgação é uma mola motora para você sair do lugar. Isso Deus faz, isso coloca no nosso coração e, né, aquela. Quando um amigo está passando por momentos difíceis, oferecer ajuda pode fazer a diferença. Converse, deixe que ele saiba que é importante para você. Mas existe muitas histórias colocadas aqui no meio da igreja brasileira que acha que missões, né, é aquela história, é uma coisa 100% espiritual. Não, tem a parte espiritual que é muito forte. Tem a parte espiritual, né? Mas que é importante você ter essa comunhão com Deus, ter esse envolvimento. Você ter essa experiência com o Espírito Santo é muito importante, mas existe a realidade, né? Eu falo que a realidade é aquela história que a dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser.
A realidade é que eu falo que a experiência que você vai ter com o seu pastor da igreja local, ela vai ser muito válida no campo. Eu tenho o costume de dizer que a única diferença do campo missionário para uma igreja local é a língua, a cultura, mas de resto você tem que receber pessoas. Você tem que visitar, né, dar atenção, ouvir, aconselhar e tudo mais. Então, ou seja, a diferença é muito pouca. E tem gente que acha... Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. A pessoa acha que vai para o campo missionário somente para pregar, né? Isso não é bem assim. A pregação é como respirar. Você vive pregando. Para você ter uma ideia, eu praticamente, de segunda a sexta, eu prego 3 vezes, 2 a 3 vezes por dia. Uma na rádio de manhã, outra na rádio à tarde. E à noite, quando eu prego na igreja. Então, ou seja, a pregação é como respiração. Não tem, como se diz, é uma coisa que é top. Não, você vai continuar fazendo isso, Você vai continuar trabalhando, mas tem as outras partes, a parte eclesiástica, né? E eu quero colocar para você não sabe. Você tem o nosso contato, você pode mandar um contato com a gente, tá bom? Nós vamos por um intervalo agora, dar um tempinho para ver se a internet fortalece. E voltamos daqui 5 minutos, então você vê aí o intervalo, e daqui 5 minutos nós voltamos, tá bom? Então espera aí. Esse é o Daniel. Ele só tem 3 anos e brinca com o que encontra no terreno da sua casa. Vivendo em condições precárias e sem acesso à água limpa, ele sofre de constantes dores na barriga e tem dificuldades para respirar. Eu queria que vocês soubessem que é difícil viver aqui. Muito, muito, muito difícil mesmo. Por favor, ajude a mudar essa realidade. Sendo um doador do Unicef, você estará em mais de 1.500 municípios do Brasil, transformando a vida de crianças que estão em risco. Meu medo é acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha filha, que morreu de problema respiratório. Ajude agora, antes que seja tarde. Deus tem coisas grandes com menor. Deus escolheu Davi, que era menor. O coração do menor é segundo o seu coração. Deus não olha a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. Deus tem sua forma toda diferente de escolher, pois Ele enxerga o que ninguém pode ver. Não se engana com aparência, não sofre qualquer influência. O seu olhar vai mais além. Deus enviou na casa de Jessé o profeta Samuel para escolher o futuro rei de Israel. E os que foram apresentados foram todos rejeitados, pois ouviram de Deus não ninguém come nem bebe enquanto o menor não chega. Tem lugar reservado na mesa pra ele sentar. Todo mundo calado, se olhando, pensando: será? Será? Ninguém pode impedir, embargar o que Deus escolheu. Se
pode frustrar os planos seus. Peraí, tá chegando o menor escolhido de Deus. Lá vem o menino, seu nome é Davi. Deus disse ao profeta, ei, esse pode ungir. Lá vem o menino, com um cheiro de mato, com a pele queimada, pastor de ovelhas no anonimato. Olha ele aí, o menor da casa, sendo coroado, sendo abençoado na frente dos seus. Olha ele aí, entrando pra história, pra mostrar a todos que a melhor escolha sempre é de Deus. Deus tem coisas grandes com menor, Deus tem seus mistérios com menor. Ele enxerga diferente e confunde muita gente. Deus não olha a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. O menor não aparece, é Deus que aparece nele. O menor não se engrandece, é Deus quem engrandece ele. O menor não se oferece, é Deus quem apresenta ele. O menor é dependente do Deus que habita nele. O menor é perseguido, mas Deus dá escape a ele. O menor é humilhado, mas Deus vai e exalta ele. E quem mexe com o menor, esquece que ele tem dono e que vai se ver com ele. Deus tem coisas grandes com menor, Deus tem seus mistérios com menor. Ele enxerga diferente e confunde muita gente. Deus não vê a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. Sabe aquele que ninguém dá nada e é sempre esquecido, mas ele não perde a comunhão com o Deus vivo. Chegou o dia, sua hora, o Senhor mandou te chamar. Deus tem coisas grandes com menor, Deus tem seus mistérios com menor. Ele enxerga diferente e confunde muita gente. Deus não olha a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. Deus não mexe com soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. Retornamos e vamos continuar, né, conforme a internet vai permitindo, né, vamos retornar e quero falar para você aqui uma oportunidade, né, o campo missionário... Uma das coisas que as pessoas sempre têm perguntado sobre o campo missionário, principalmente quando eu falo que eu estou sem sustento missionário, se Deus permite, se falta alguma coisa. Claro que a preocupação está sempre aqui dentro. O problema
Desculpa esse ir de volta, mas o problema sempre com Deus está na cabeça da gente, não está em Deus. Deus nunca falha, Deus nunca permite falhar, né? Ou seja, Deus não falha, né? Nesses 20 anos de caminhada, eu tenho visto que Deus tem sido fiel quanto ao chamado, a tudo que acontece. Mas o problema nossas limitações quanto à necessidade. Claro que a gente quer ter um conforto não, pelo menos básico. Saber como se, porque a gente vive, a gente nasce, cresce, sabendo que a gente trabalha. E a gente vai ter um salário no final do mês. Quando você depende exclusivamente de Deus, entra num choque. Eu vivi por muito tempo esse choque. Até hoje eu tenho essa problemática quanto à limitação, à insegurança. Isso a gente tem. Mas eu posso dizer para vocês que até hoje Deus não falhou, tá? A gente espera Deus falhar para poder falar, Deus, o Senhor falhou, mas Ele nunca falhou. Às vezes, falar deste assunto parece impossível. Esse tipo de problema não escolhe sexo, idade. Tem levantado irmãos para poder ajudar, quando menos se espera, tem algum irmão que manda uma oferta especial, manda alguma coisa, a gente consegue fazer, e a gente continua, e Deus nunca falhou. Então, existe muito. A chamada missionária, ela precisa de uma capacitação, tá? Dizer que, não, depende. Eu vejo alguns pastores. Eu vejo muitos pastores, às vezes, falando pela internet da problemática. Eu vi um grande pastor falando disso e eu me incentivou a escrever um livro sobre isso, Missões, um chamado de... As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são diversos. Eu vi essa problemática dentro ele falando assim que depende, nós precisamos, não vai para o campo missionário ser uma chamada. E nesse livro que eu escrevo, Missões, o chamado de Deus e dos homens, eu coloco alguns pontos que é muito crítico, tá? Quanto à realidade a gente tem que entender uma coisa, a agência missionária é um mal necessário, é um mal que teve numa época que a igreja não tinha experiência nenhuma, isso que é aos 30, 40, 50 anos atrás, que a igreja não tinha experiência. A igreja não tinha nenhuma experiência com o campo missionário, só que aquela história, começou-se a ter abusos, né? Como sempre. Como eu falo, na mão do homem sempre, não dizer que todos os homens são falhos, tá? Mas alguns começam a se aproveitar disso e houve esse problema. As igrejas começaram a ver essa realidade, né? Que enviavam um valor e não chegava nem metade desse valor ao missionário, porque às vezes para a agência missionária era muito mais do que o missionário necessitava, e ela começava a reter, né, ou desviar. Inclusive, se meu livro chegar na mão de muita agência missionária, vai me bloquear e tudo mais, ser um pé no
Então eu coloco essas realidades, né? Agora, que está acontecendo muito de Deus fazendo também uma obra muito diferente na chamada missionária, está. Deus está levantando pessoas para ir para o campo. Para ter uma ideia, existem muitas pessoas que estão sendo chamadas, e eu falo nessa introdução ao campo missionário que você deve preparar. Preciso de ti, Senhor. Sem ti eu nada sou. Inclusive no curso que eu apresento, tem uma característica muito grande, né? Que você começar a visitar o campo, aí de repente as pessoas... Um exemplo, minha chamada missionária inicial era para Guiné-Bissau, porque você é influenciado nas igrejas para a África, para a Ásia, países... E aí o que acontece? Você é influenciado com essas notícias, né? Na África precisa, a Ásia, e os outros países, será que não precisa? Né? E aí a gente fica, né? E outros países, será que não precisa? Bom, minha primeira chamada inicial foi para Guiné-Bissau. Nunca pisei em Guiné-Bissau. Tentei ir por 4, 5 vezes para Guiné-Bissau, comprar passagem, mas dava problema lá, dava problema na passagem e tudo mais, eu vi um empecilho. As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são diversos. Aí chegou um pastor para mim e falou: Eduardo, eu acho que Deus está mudando sua chamada. Eu fiquei chateado com ele, falei: mas como? Porque eu sou daquele tipo, né? Quando eu tô... Quando eu miro uma coisa, eu sou daquele tipo de quer realizar. Aí ele falou, ó, ele quebrou minhas pernas e falou, ó, ora Deus. Toda essa experiência de quebra de contato, eu vou tentar mudar celular, tentar melhorar a internet para ver conseguir quebrar esse estigma. Tá dando 10, 15 segundos que cai a internet. Então a gente está fazendo experiência também aqui com o celular, tá bom? De repente eu vou mudar esse celular para poder fazer a próxima transmissão. Mas o que eu falo para você, o que eu falo para você é isso, que você deve ter esse contato com a chamada missionária e deixar Deus te falar, você ter essa comunidade. A comunhão com Deus é extremamente importante. A sua comunhão, sua intimidade com Deus, sua experiência de entender. Ouvir Deus falar, não interessa se você é batista, se é tradicional, se é pentecostal, não interessa. A tua comunhão pessoal com Deus, ela é extremamente... E existe alguns erros, principalmente no início da chamada, que a pessoa que tem a chamada missionária acha assim, a igreja vai... O ministério vai comigo, e não acontece isso. A chamada missionária, ela é igualzinha à chamada pastoral. É um ministério muito solitário. É um ministério solitário, tá? Você tem a presença de Deus, você tem experiência com Deus, você vê Deus mandando. Você vive milagres a cada dia, a cada hora, mas é aquela história, é você e Deus, entende? Você e a sua comunhão com Deus. Por isso que eu vivo falando que é extremamente importante a sua comunhão com você, com Deus. Não é uma comunhão assim, não, de você achar, né?
Se você vive numa igreja achando que Deus tem que te servir, tá fora, tá? Porque a realidade é isso. Deus está dando a oportunidade. Tem muita gente que fala, tem muitas mentiras que eu vou desmistificar aqui na chamada missionária, tá? Como dizer assim, Deus precisa do homem para pregar o evangelho. Está sendo provado ultimamente que não. Por exemplo, tem países islâmicos. Quando um amigo está passando por momentos difíceis, oferecer ajuda pode fazer Que não entra o evangelho de maneira nenhuma e Jesus está se apresentando para eles. E essa experiência está acontecendo já. Eu lembro da Missões Horizonte, que eles lançaram 10. No Brasil, a Missões Horizontes, que existia no Brasil, eles montaram 10 DVDs contando testemunho disso, de pessoas. E existe até hoje acontecendo esses relatos. Você vê no jornalismo gospel, qual eu posto matéria, acontecendo isso hoje. Então, a dor não é anônima. Possui rosto, identidade, uma história de vida que não deve. Deus precisa da gente é uma hipérbole, um exagero, porque Deus nos dá oportunidade de refletir o amor da salvação para as pessoas. Eu tenho costume falar que a pregação do evangelho é reflexo do amor de Deus, da conversão que você tem. Você vai ver pessoas que não teve impacto na salvação. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém. Elas dificilmente evangelizam. Por quê? Porque ela não teve impacto. O impacto da salvação, de diversas formas. O impacto da salvação através da libertação, através de uma conversão, através de uma comunhão, isso vai impulsionar. Isso vai impulsionar o seu amor para falar de Jesus. Então você fala para o seu vizinho, você fala na rua, quando tem atividade na igreja. Até o ponto que esse amor chega a tal ponto que você vai para outras culturas. É onde eu chamo a diferença entre missões e evangelismo. Evangelismo é você falar. Evangelismo é para você falar para os seus comuns, ou seja, seus parceiros, seus amigos. Missões é para você ir para outras culturas, mesmo no Brasil. Porque você... Vamos dizer que no seu bairro tem uma sinagoga, você tem um bairro que tem hispânicos, seu bairro tem Por exemplo, você vai trabalhar com toxicômanos, com homossexuais. A pregação para esses grupos não é a mesma coisa que você prega para qualquer pessoa. Ela tem que ter uma característica, tem que ter uma... Esse é o Daniel. Um conhecimento, uma experiência para você falar desse amor. Você vai falar por homossexual, Jesus te ama, ele vai falar, também amo Jesus. Um exemplo, eu já trabalhei com um morador de rua, você vai chegar no meio dele e falar assim, olha, que isso aqui, aí você vai mostrar alguma coisa, ele vai chorar. Os caras que são viciados, eles fazem um teatro terrível, entende? Que eu tô passando, não, que eu tenho filho, se você me der esse relógio... E aí você dá um bem para ele, ou dá a oportunidade para ele ter aquele bem, ele some e vai comprar droga. Ou seja, você está ajudando ele a comprar droga. Quem já trabalha nesse meio com toxicômano não sabe dessas histórias, tá? Inclusive, você tem que ter essa experiência. Então, o que eu aconselho...
O que eu aconselho, porque o choque cultural com outras culturas sempre é drástico, tá? Não é fácil dizer assim, não, é muito fácil. Cerca de 500 mil crianças. Vou te dar um exemplo pessoal, tá? Eu sou paulista, tá? Eu sou de São Paulo, capital. Minha vida sempre foi em São Paulo, capital. O Brasil tem essa beleza, de acordo com a região, tem uma cultura, inclusive de alimentação. Por exemplo, o nordestino, uma vez eu comentei com o nordestino, ele falou, não, aqui no Nordeste se come muito fácil, mas para mim, o paulista, não tem essa cultura de comer. Por exemplo, sopa de cabeça de bode, cabeça. Para um nordestino, ele passaria por essa experiência facinho, mas por um paulista, isso foi um terror para mim, entendeu? Até hoje eu tenho problemas. Eu como de tudo, mas eu já falo para eles aqui, ó, caldo de cabeça eu não consigo. Por quê? Por causa do olho, meu. A primeira vez que eu... A primeira vez que tiveram contato com essa comida, né? Um pastor brincando comigo, pegou o olho assim, olha que delícia, e botou na boca. Aquilo me aterrorizou. Foi uma experiência que eu sei que eu tenho que superar, mas é difícil. Então dizer assim, que você vai ter... então o que eu que eu costumo falar para você? Vai visitar o campo missionário, tá? E uma das coisas que eu dou muito importante por contato... Às vezes, falar deste assunto parece impossível. Esse tipo de problema... Um contato com estrangeiros, que eu falo inclusive no curso. Vá onde tem brasileiro. Brasileiro tem tudo quanto é canto no mundo, tá? Qualquer lugar do mundo tem brasileiro. Então, quando você vai para o campo missionário, vá onde tem um brasileiro. Sabe por quê? Porque você não vai com autóctone, não? Você vai com autóctone, ou seja, a pessoa que é nascida naquele país. Você vai ter problema, porque para ele muitas coisas é muito natural. Pra gente... Pra gente tem um choque cultural e de repente com a cultura deles pode ser. Um exemplo, em muitos países, se você As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são diversos. Aqui no Peru, a higiene, como a gente exige no Brasil, ela não é tão conceituada aqui, entende? Você vai em certas casas... A comida é feita no fogão a lenha, não tão limpo, as panelas pretas, a roupa da mulher toda suja. E aí tem gente que tem terror a isso, fala não vai comer, as portas se fecham. Quando te dão um prato e você diz, não. Então, o que eu aconselho sempre a pessoa que quer ter sua experiência missionária? Vá nas suas férias, aproveite, em vez de você ir para a praia, ir para o campo. Se você realmente ama missões, vá visitar um campo missionário, vá onde tem um brasileiro, eu quero ir aí, conhecer e tudo mais. Quer vir aqui para o Peru? O brasileiro sempre vai te dar certas dicas para você tomar cuidado. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Na primeira vez que eu vim para o Peru, tá? Essa queda de conexão, agora não tem jeito, vou continuar em celular, poderia trocar de celular, mas eu estava em Huancayo. A primeira vez que eu vim no Peru, eu ia sempre para Huancayo. Eu sempre gostei de ir no mercado. Eu sempre gostei de ir em lugares populares, em grandes mercados e tudo mais. Aí eu fui com um irmãozinho que foi visitar lá...
Nessa época eu estava através de uma agência missionária, e aí eu saí com o Ricardo, eu cheguei pro Ricardo e falei, tá vendo, Titia? A Titia Morada é uma... A Titia Morada é feita de um milho preto, entendeu? Que não existe no Brasil. E é feita com abacaxi, com um monte de coisa, e é uma delícia. Muito nutritivo. E primeira parte se faz uma gelatina, que chamam de massamorra. E depois eu coloco água e vira a Titia. Eu, particularmente, sou terrivelmente viciado em Titia Morada. Onde vem Titia Morada, eu paro. Tem que ter alguma moeda, vou, pago um sol, normalmente é uma caneca. E eu paro para beber. Então é uma delícia, eu amo demais, é muito gostoso. Principalmente bem feito, né? Porque tem alguns que não colocam quase nada, somente... E aí eu tava no mercado com o Ricardo, eu falei, Ricardo, dá uma olhadinha. Você sabe que a Titia é colocado água para diluir, né? A massamorra que ele traz aquele concentrado, que é a massamorra, depois coloca água e vende como refresco. Sim, agora vê onde eles tiram água, né? Aí ele ficou olhando, não sei. Aí eu falo, ó, essa senhora, aquela senhora ali, ela vai buscar água para... Aí o que acontece? Ela entrou num banheiro público. Não é que ela foi pegar urina, não vamos pensar essa besteira, tá? Mas só que o único lugar que ela conseguia água de graça era dentro do banheiro. E aí aquela história, você sabe que a higiene não é tão perfeita. Então, ou seja... As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são... Então, como eu costumo falar, se você tem certos detalhes, esse choque de alimentação, ele é muito crítico, entende? Então, é bom você... É bom você ir visitar para que você vai trabalhando com esses choques culturais e começar a orar e falar, Deus... E Deus vai colocando pessoas perto de você, te edificando, te ajudando, te trabalhando em tua vida, preparando para o campo, entendeu? Um exemplo, aqui no Peru, uma prática que eu falo para todo mundo, eu já coloquei até num vídeo lá dentro do meu site, né? E eu já fiz vários vídeos explicando sobre isso. Falo, ó, você quer ver um lugar onde come bem? Porque peruano é chato. Se a comida não tiver higiene, pode a aparência não ser tão higiênica, mas eles exigem que quem faz a comida seja higiênica. A panela seja limpa, bem feita, bem temperada e tudo mais. Uma das coisas que eu aprendi aqui no Peru, o restaurante tá vazio ou tem gringo só, eu não entro. Não vou comer ali, é horrível. Pode ser... Se você vê um restaurantezinho pequenininho, tá cheio de peruano, pode ir ali que a comida é boa. É garantido. Isso eu uso isso até de prática hoje. Bom, nós vamos a um intervalo, né? Vamos ver se... É difícil, eu vou mudar esse celular para ver se melhora isso. Mas eu quero... Vamos ao intervalo mais uma vez, tá? E daqui 5 minutinhos nós voltamos com uma... Mesmo que as circunstâncias tentem me fazer parar,
mesmo que a tempestade tente me afogar, seguro estarei, firmado em ti. Eu não vou ceder, vou persistir. A promessa não morreu, em minha vida se cumprirá. O teu tempo pra tuas promessas eu vou esperar. A promessa não morreu, nada pode me impedir de viver todos os sonhos que Deus sonhou pra mim. Segura estarei, firmado em ti. Eu não vou ceder, eu vou persistir. A promessa não morreu, em minha vida se cumprirá. O teu tempo pra tuas promessas eu vou esperar. A promessa não morreu, de viver todos os sonhos que Deus sonhou pra mim. Eu vou viver tua promessa. Sei que ela não morreu. Eu vou viver tua promessa. Fiel é quem prometeu. A promessa não morreu, cumprirá. O teu tempo pra tuas promessas eu vou esperar. A promessa não morreu, nada pode me impedir de viver todos os sonhos que Deus sonhou pra mim. Ele sonhou pra mim. Eu vou viver todas as promessas.
Retornamos e vamos aqui rapidamente uma palavra, né? Eu tô com uma Bíblia em espanhol, vocês estão vendo aqui. Eu vou ler primeiro em espanhol, depois eu vou traduzir no português para vocês, tá? Tá em João capítulo 20, verso 21. Fala assim em espanhol. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre a... Quando um amigo está passando por momentos difíceis, oferecer ajuda pode fazer a diferença. Ele diz assim, paz a vosotros, como me envió el Padre, assim também eu vos envio. Não. Depois da ressurreição, Jesus chegou a eles e falou assim, ó, paz convosco, como o Pai me enviou, Deus me enviou, assim. Ou seja, Deus tinha dado a capacidade, os 3 anos e 11 meses, 8 meses, que Deus, 3 anos, se eu não me engano, 9 meses. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade, uma história de vida que não deve ser ignorada. Preparado os seus discípulos, por isso que eu falo, discipulado é o que Jesus fez, andou lado a lado, dia e noite, com seus discípulos, tá? Não é esses cursinhos que se fazem aí, isso não é discipulado, tá? Discipulado é você caminhar, o discípulo... E tirar as dúvidas durante a caminhada, tá? Jesus fez isso. E ele falou, ó, eu vos envio assim como o Pai me enviou. Mas antes... Teve a preparação. Esse tipo de discipulado, de o discipulador andar do lado, caminhar com ele, é extremamente importante. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém. Porque não é somente você dar um cursinho. Durante o caminhar, por exemplo, eu estava em Quilhabamba, em Santa Maria, descia esse irmão. Ele vinha da chácara, ficava sábado, domingo, sábado à noite a gente ia para outra igreja que estava sendo formada e ele via minhas atividades. No caminho ele perguntava, até coisas que eu falava, olha, isso eu estou aprendendo. Ele via a minha sinceridade, que nem tudo... Nem tudo, eu sou Deus e saber que é perfeito. Ele viu minhas imperfeições, minhas limitações, e eu respondia conforme eu estava... ver através da minha vida que o evangelho não é somente de aparência, mas é de vivência, entende? Então o discipulado verdadeiro. Olha, traga o seu discípulo, viva com ele num dia na semana, para ele te perguntar, para você caminhar, ele ver. Não é que eu sou contra esses cursinhos, mas o verdadeiro discipulado é você caminhar com o discípulo perto de você, entende? Isso é muito importante. Anteriormente, você está escondendo alguma coisa de mim? Jesus nos ensinou isso e deu como exemplo, ó, assim como eu fiz, faça vocês também, entende? Então, ou seja, as pessoas... Não estou dizendo que cursinho é coisa ruim, não é isso não. Mas o verdadeiro discipulado, a verdadeira formação, se muitos pastores fizessem isso... Os discípulos teriam uma outra vivência, uma outra experiência espiritual. Porque muitos acham que não, vai estar com gente, mas a solidão... Mas a solidão ministerial, ela pesa muito na chamada, ela pesa muito no seu ministério. E isso é... O teu discipulador não passou isso para você, você vai ter que aprender sozinho, você e Deus. E tem muita gente que não passa por essas provas. Ou reprova.
E não vou dizer que eu sou perfeito, eu já fui aprovado e até hoje eu continuo fazendo erro. Estou aprendendo com o Senhor. Então uma escola que... É uma escola que só vai terminar quando você morrer ou quando Jesus voltar. Então entenda o seguinte, tem que falar, não, Deus colocou uns para... Alguns colocam a chamada missionária como coisa exclusiva para alguns, e não é. Tá? Essa é uma mentira, é outra mentira que se prega, se ensina na igreja. Às vezes, falar deste assunto parece impossível. Esse tipo de problema não escolhe. Que a chamada é para alguns. Não é. Alguns têm o chamado, outros são escolhidos. Vão morrer no ministério missionário. Agora, dizer que a pessoa não vai pregar Jesus mesmo nos seus vizinhos, isso é como eu falei, o testemunhar de Cristo é um reflexo da sua experiência com o Senhor, entende? Às vezes você não teve um vício, não foi... Não matou, não roubou, mas a sua experiência com o Senhor, ela te impulsiona a falar de Jesus, a servir a Jesus. A pregação do Evangelho é um reflexo da sua comunhão com Deus. Por isso que eu digo, não é que Deus ele chama aquele de acordo... Deus chama para a obra, escolhe aquele de acordo com o envolvimento que você tem. Ele não quer ninguém autômato que vai colocar alguns como escravos. As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos... Vai depender da sua experiência com o Senhor. Quanto mais você tem experiência, igual eu fui promotor de missões, eu ensinava... O programa a seguir é livre para todas as idades. Depois eu montei a primeira TV online sobre missões que tinha pela internet. A única TV Missões era minha. E aí as entrevistas que eu fazia com missionários... Anteriormente, você está escondendo alguma coisa de mim? Criava mais dúvida que foi me edificando. Uma das dúvidas que eu tinha, falava, poxa, o missionário voltou para o seu país, deveria estar feliz. Não, eu via que todo missionário quando voltou... Ele queria voltar rápido para o campo. Hoje eu entendo por que isso. Porque no campo, a conversão, a pregação do Evangelho é mais impactante. A pregação no campo, a conversão no campo missionário, ela é mais impactante do que na nossa terra. Entende? Então o que acontece? Você vai... Você começa a ter um choque que fala, não, aqui a minha terra, mas eles estão brincando com o Evangelho. Eu vou para o campo onde Deus me colocou, onde eu vejo o milagre, onde eu... Então foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na chamada missionária, tá bom? E eu quero orar pela sua vida. Desculpe esse negócio de cair a internet, eu não sei se é o celular. Que tá dando 10, 15 segundos, tá caindo aqui, eu não sei. Eu vou trocar o celular na semana que vem para trocar. Eu quero orar por tua vida nesta hora. Senhor Jesus, eu declaro sobre todos os ouvintes, todas as pessoas que estão assistindo, da tua bênção, da tua graça, Senhor, que possam ser edificados para poder atender e reconhecer o chamado teu, Senhor, para a obra, que a tua obra até hoje está carente, Senhor, mas que possam ser impactados pela... Às vezes, falar deste assunto parece impossível. Esse tipo de problema... Para que através desse impacto, eles possam ir ao campo, aonde o Senhor deseja, aonde o Senhor necessita. Pai, peço a bênção sobre todos, em nome... Bom, a gente vai editar, colocar para passar mais vezes durante a semana na internet, na TV Convém, e que você possa responder, tirar dúvidas. E
participar do nosso ministério também, nos ajudando, nos auxiliando e sendo edificado pela nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Meu amor, hoje é um dia muito especial. Me lembro aquele dia em que eu estava tão mal. Você chegou, me deu carinho, mudou o meu destino. Meu amor, naquele dia começou uma linda história, algo que marcará nossa memória. Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos todos saberão. Eu te amo e eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que o nosso amor não tem limites. Até o último momento irei te amar. A bênção do Senhor está no nosso lar. Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir que o nosso amor não tem limites. Até o último momento irei te amar. A bênção do Senhor está no nosso lar. Meu amor, hoje é um dia muito especial. Me lembro aquele dia em que eu estava tão mal. Você chegou, me deu carinho, mudou o meu destino. Meu amor, naquele dia começou uma linda história, algo que marcará nossa memória. Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos todos saberão. Eu te